Durante o pronunciamento ao vivo, o deputado federal Maurício Marcon respondeu a um questionamento sobre a greve das instituições federais, apontando que todos sofrem as consequências da eleição da extrema-esquerda. Ele ironizou os professores de instituições federais que defenderam a candidatura de Lula, apontando: ele mesmo disse que povo educado não vota nele, então não deve estar muito preocupado em retomar. E quem eventualmente foi um disseminador do voto no PT nas universidades federais, agora está vendo que o papai Lula gosta muito de gastar dinheiro em hotel de R$70 mil, mas a prioridade não é aumentar o salário de vocês. Não se esqueçam, promessa de um mentiroso não sendo cumprida. Que surpresa! A pessoa que acredita no Lula merece se lascar. O deputado explicou que as decisões sobre as entidades federais são tomadas pelo Executivo. O deputado relatou que quando o ministro de Lula foi à Câmara para prestar esclarecimentos, pediu que não fosse permitida a entrada de grupos de grevistas. Marcon disse: estava apavorado. Então esse é o tipo de macho ministro que a gente tem. Camilo Santana, do PT. Maurício Marcon ironizou: tem tudo para dar certo, educação, economia, quanto que aumentou as queimadas? E o último recorde era de quem? Do Lula. O deputado e sua esposa ironizaram a estratégia do governo Lula contra as queimadas, consistente em firmar um acordo. O deputado disse: não dá certo a natureza, não dá certo a economia, não dá certo a educação, não dá certo segurança, não dá certo nada. E ainda fazem leilão para roubar dinheiro. Questionado sobre a CPI que está sendo proposta para investigar os leilões de arroz e milho, o deputado explicou que, embora a CPI seja necessária, sua instalação depende do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele lembrou: indícios de corrupção não faltam. Inclusive, o ministro das Comunicações também foi indiciado. E adivinha, segue no cargo. Afinal, um pré-requisito para fazer parte do governo PT é ter uma fichinha corrida. Ele acrescentou: mas o cara é um corrupto e, afinal, está no governo certo. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados
para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A Mara, greve das... Mara, maravilha. A Mara Jaques. Mara Jaques. Greve das instituições federais. A minha filha está no primeiro ano do IF Sul Gravataí. Alguma novidade boa, deputado? A Zueli, né? Tenho certeza que tu não fez o L, né? Porque, né? Ruim é isso, né? A gente tem que pagar, né? Mas quem fez o L agora tá todo mundo tendo que pagar, né? O Lula, inclusive, deu uma mijada nos grevistas, dizendo que não vai dar, não vai ter negociação e por aí vai, né? Ele sabe que quer fazer uma greve. Ele sabe. Humilhou vocês, disse que vocês não sabem fazer greve. Então, olha aí, agora a gente tem esse problema, né? Ele mesmo disse que povo educado não vota nele, então não deve estar muito preocupado com retomar, e quem eventualmente foi um disseminador do voto do PT, né, nas universidades federais, institutos federais, agora tá vendo que o papai Lula gosta muito de gastar dinheiro em hotel de 70 mil reais, lá que ele tá gastando hoje a diária, mas a prioridade não é aumentar o salário de vocês, né? Então, não se esqueçam, né? Promessa de um mentiroso não sendo cumprida. Que surpresa, gente. Nossa, né? A pessoa que acredita no Lula, ela realmente merece se lascar. Sobre o que pode ser feito, gente, federal, governo federal, né? Ou ele dá o aumento que o pessoal tá querendo. É um direcionamento do executivo. Então, se pro executivo as universidades não funcionarem, não é um problema, elas não vão funcionar. É isso aí, daqui a pouco nós vamos ficar mais 3 anos até terminar, 2 anos e meio até terminar o mandato do Lula. Em greve. É a prerrogativa do Lula, entendeu? É ele que decide isso. Até essa semana... essa eu não te contei. Essa semana teve o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, lá na Comissão de Educação, né? Que o Nicolas, como vocês sabem, é o presidente. E aí eu postei nos meus stories, tava cheio de grevista lá querendo pegar o ministro, né? E aí o ministro, me contaram, tá? Não vou dar a fonte, mas ela é bem segura, que o Nicolas queria liberar, né, os grevistas pra entrar, né? Porque é a casa do povo e tal. E o ministro disse... deixa um só por entidade, né? Porque senão vai dar muita confusão e tal. Aí tava apavorado. Então, esse é o tipo de
macho, assim, ministro que a gente tem, né? Camilo Santana, do PT aí para o ministro da Educação, né? Tem tudo para dar certo, realmente, educação, economia, as queimadas. Quanto que aumentou no Pantanal, amor, as queimadas? Nossa, foi muito. Quase 1000%, tu me falou hoje, né? Mais de 1000. Isso. E o último recorde era de quem? Do Lula, Do 2005. Lula. Então, ó. Sueli, né? Que a Marina Silva vai resolver os problemas. Não, daí ela e o Lula fizeram um acordo. Isso tem um pacto. Um pacto. Agora tá resolvido. Agora resolveu, já parou a queimada. Não, parou. Só porque eles conversaram, assinaram um papel. Quando o fogo viu que tinha... fizeram um pacto, agora Não, parei. agora eu vou parar de queimar. O queimado já lá, ele equivale a 2 cidades de São Paulo. E o último recorde era do Lula em 2005, né? Então, né? Tu vê, não dá certo a natureza, não dá certo a economia, não dá certo a educação, não dá certo a segurança, não dá certo nada. E ainda fazem leilão para roubar dinheiro, tem muito né? favor pra pagar, né? Então, ó. Deve uma vela pra cada santa, complicado. É isso aí. Que nem diz o Beni ali, ó. Pior que nós não fizemos o L e vamos pagar também. Infelizmente, é o mal que a gente vive, né? Vai lá. A Marta. Sai a CPI do arroz e do milho, mas não vão entregar a relatoria para a canhotada, né? É isso aí, Marta, bem lembrado, né? Vocês, pra quem não acompanhou, foi descoberto o rolo com milho. Essas empresas aí, essa locadora aí, me parece, ela também comprou milho, tá? Vocês devem imaginar quanto que levaram por fora, né? Então, é necessário nós fazer uma CPI, né? Investigar sobre a relatoria. Infelizmente, né? A maioria que decide, né? Normalmente existe um acordo na casa que quando tu propõe, tu tem a presidência, né? Que é o caso do Zucco, e aí o relator também. Vamos ver se isso vai se manter. Mas lembrando, né? Precisa que o Lira abra a CPI. Indícios de corrupção não faltam, né? São enormes. Inclusive, não sei se vocês acompanharam também, o ministro das Comunicações também foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção, lavagem de dinheiro, mais um monte de coisa essa semana. E adivinha, começou, né? Segue no cargo. Afinal, é um pré-requisito para fazer parte do governo do PT, ter uma fichinha corrida, né? Então, e o Lula diz que vai analisar, que veja bem, que vamos conversar, né? Mas o cara é um corrupto, né? E obviamente tá no governo certo, né? O William. O cadastramento das emendas para... Tem mais uns 100 municípios aí do Rio Grande do Sul, tá? Que é as emendas que eles vão receber. Então, é a mesma coisa, a população pode decidir para onde é que vai o recurso, né? Ela cadastra o projeto que ela quer e depois é decidido através do voto dos munícipes para onde é que vai o recurso, tá bom? Então, aqui em Caxias termina domingo que vem, tá? A votação. Agradeço a toda a imprensa de Caxias, tá? Que ninguém compartilhou, né? Como eu não pago para a imprensa de Caxias, ninguém dá notícia que 6 milhões estão sendo definidos para onde é que vão ser aplicados. Claro que se alguma outra deputada enviasse 50 mil reais para qualquer entidade, teria, né, uma grande divulgação. Mas também tô cagando para vocês, se vocês querem saber, tá? Eu espero que vocês fechem as portas o quanto antes, porque o compromisso de vocês é em receber recurso público ao invés de propriamente dar notícias para as pessoas. Então, espero do fundo do meu coração que a imprensa feche as portas, porque é um desserviço que vocês prestam à comunidade caxiense ao não divulgarem algo tão importante, que é onde as pessoas estão decidindo para onde é que vai os recursos. Então, como a imprensa, ela também às vezes precisa de mim, né? Me pede entrevista, coisa, a gente vai começar a dar o mesmo tratamento que vocês dão para nós quando tem notícias relevantes. Não precisa falar bem de mim. Mal vocês já falam, né? Não precisa falar bem de mim, é só dar as notícias, né? Informar a população. Afinal, se vocês são veículos de imprensa, nada mais justo que vocês darem a notícia, né? São 6 milhões que estão sendo devolvidos aqui para Caxias, oriundos dos impostos das pessoas, e infelizmente a imprensa como um todo, né? Mesmo o rádio, enfim, acaba não dando a informação. Então, vocês vão precisar também, né, me ligar, pedir uma opinião, querer uma entrevista, a gente vai retribuir com o mesmo carinho que vocês retribuem a gente, né? Vocês que vão atrás dos petistas que mandam dinheiro para vocês, que é quem vocês gostem, tá? E também não tem problema, né? A gente já tem mais de 1000 votos, devemos chegar aí a 2, 3 mil votos essa semana, então uma boa parte dos caxienses vai participar e vai decidir para onde é que vai o recurso. Tá bom? Vocês não esperem que um dia este deputado vai dar dinheiro público para vocês falar bem de mim. Isso é coisa de petista fazer e eu não vou fazer. Eu prefiro perder uma eleição, se vocês tiverem força, do que propriamente me vender para essa máfia que é a questão do jornalismo aqui na nossa cidade e acredito que em boa parte do estado. Para vocês terem uma ideia, amanhã eu vou dar uma entrevista na Jovem Pan das Missões, né, que vai querer me ouvir, um deputado, né?
e aqui em Caxias do Sul correm de mim que nem o diabo foge da cruz. Talvez porque eu fale a verdade e não fique dando dinheiro para vocês, como tem deputada aí que manda todo mês dinheiro para vocês falarem bem delas, né? Então espero que vocês terminem o quanto antes, porque o que vocês fazem não é jornalismo, é ativismo, tá bom?